Oi, meu nome é Rodrigo Maia e você está assistindo o canal Rock Maia. Se você ainda não é inscrito no meu canal, não deixa de se inscrever aqui embaixo e já me segue nas minhas redes sociais para saber todas as novidades sobre o canal. E hoje eu vou falar com vocês sobre adultos interpretando adolescentes. Quando eu era adolescente, eu adorava ver séries como The.O.C., Barrados no Baile ou até a nossa Malhação. Eu ficava assistindo e embarcando nesse universo, me imaginando nessa vida dessas pessoas, em partes porque eles viviam problemas que eram parecidos com os meus, porque eles estavam também na escola, no colegial, tendo lição e tendo seus primeiros relacionamentos e amizades e descobrindo esse mundo, mas em parte porque eles pareciam ter uma vida muito melhor que a minha. Eles eram lindos, em forma, com tudo bem mais resolvido e desenvolvido, e eu era esse garoto gordinho de aparelho assistindo e imaginando essa vida. E por mais que fosse incrível viver esse escapismo e imaginar essa vida e me divertir com isso, a comparação social matava um pouquinho a diversão de viver tudo isso. Nenhum adolescente parecia de verdade comigo, sendo que eles falavam que também eram adolescentes. Por exemplo, quando eu assistia Smallville, o Clark Kent no começo da série tinha 14 anos, mas ele parecia assim. Ele tinha essa aparência e ele não era popular porque ele não era loiro ou alguma coisa bem besta desse gênero. E eu com 14 anos não estava nem perto de ter esse corpo. E na verdade isso acontecia porque o ator Tom Welling, que fazia o Clark Kent com 14 anos, já tinha 24 anos de idade. Não que com 24 anos de idade eu tenha conseguido ter esse corpo, mas vocês entenderam onde eu queria chegar com isso. E isso é o mais comum. A maioria dos adolescentes das séries e dos filmes e das novelas tem mais de 18 anos. Na maioria das vezes mais de 20 até. E por que isso acontece? Na maioria das vezes é por causa de leis. A lei do trabalho infantil delimita um número de horas que um menor de idade pode trabalhar num set. Nesse número de horas já delimitado ainda tem que ser incluso hora de alimentação, de estudo e de descanso. Isso aumenta bastante os custos de produção, os dias de produção e o trabalho relativo a contornar o horário desse menor de idade. Então, numa série que vai ser um trabalho ao longo de anos, se der certo, eles preferem já contratar um ator maior de idade. Por exemplo, a Lindsay Lohan, no set de Meninas Malvadas, durante as filmagens, ela ainda tinha 17 anos de idade. E uma das cenas onde ela tá no telefone com as outras Meninas Malvadas teve que ser gravado às pressas, porque eles não podiam levar uma multa por causa do trabalho dela, então eles gravaram muito rápido essa cena, só que eles tiveram que sincronizar com as outras meninas conversando com ela, então na pós eles tiveram que desacelerar essa cena para se encaixar com as outras, o que é um trabalho a mais simplesmente porque eles tinham que respeitar o horário que a atriz menor de idade tinha que ter. Com um adulto a situação é completamente diferente, eles não têm nenhum grande problema em fazer um adulto trabalhar 14, 15, 16 horas por dia. Em algumas séries isso é até muito comum durante a sua produção, principalmente se for algum tipo de protagonista. Outro problema é que trabalhando com um ator nos seus 13, 14 anos de idade, você não sabe como vai ser o seu temperamento, a sua ética de trabalho e também o quanto a puberdade não vai afetar a sua aparência, como foi o caso da atriz Sasha Peterson de Pretty Little Liars. Quando a série começou, ela tinha 13 anos de idade, enquanto todas as outras atrizes tinham pelo menos 20 anos. A série foi acontecendo e por um problema hormonal a atriz acabou ganhando 30 quilos em 2 anos, continuando muito linda, mas causando a ela muito ódio online. Muitas pessoas, fãs da série, começaram a atacá-la porque queriam que ela tivesse uma constância na sua imagem, ela tinha que ser linda e magra, assim como as outras atrizes. E por mais que problemas hormonais possam causar esse problema até em pessoas mais velhas, esse tipo de problema é muito mais comum em adolescentes. Então ela é uma adolescente que passou por um problema comum de adolescente, enquanto interpretava uma adolescente, mas foi cobrada como as suas co-estrelas que já eram adultas. E quando você já tem mais de 18, 19, 20 anos, é muito mais fácil você ter controle e constância na sua aparência. Outro caso foi durante o reboot de 90210. Eu lembro de ver a notícia sobre um ator que tinha sido escalado para interpretar um personagem de 16 anos. Ia ser, eu acho que o primeiro personagem gay daquela série. Naquela época ainda era uma grande estreia quando tinha um personagem gay nas séries adolescentes. E anunciaram que o personagem de 16 anos era esse ator. Não parece ter 16 anos. Eu não conheço ninguém que tenha um corpo assim com 16 anos.
Eu me senti bem inadequado, eu acho que eu já tinha mais de 16 anos. A gente pode achar que adolescentes não reparam nas coisas porque eles estão só se divertindo, mas todo mundo que já passou pela adolescência sabe que adolescente absorve tudo, e a gente nota tudo. Tudo quando a gente é adolescente. E como eu achei tão estranho, tinha sentido, porque esse ator já tinha 31 anos quando ele foi interpretar alguém de 16 anos. Esse ator era mais velho do que eu sou hoje, e eu já tenho alguns fios brancos de cabelo nascendo. Mas a menção honrosa tem que ir para Bianca Lawson. Essa atriz interpretou adolescentes consistentemente de 1993 até 2012. Foram quase 20 anos interpretando adolescentes. Ela nasceu em 1979 e em 2012 ela ainda estava interpretando adolescentes. Ela fez adolescentes em Saved by the Bell, Buffy a Caça-Vampiros, Pretty Little Liars, American Horror Story, Dawson's Creek, assim, campeã de fazer adolescentes. E por mais que isso cause certos problemas, normalmente o valor de entretenimento e as mensagens passadas nas séries têm um valor muito maior. Nas séries adolescentes é onde são quebrados diversos tabus, e como a gente pode ver até aqui no Brasil, em Malhação a gente tem um discurso muito mais evoluído de informação do que nas novelas feitas para adultos da novela das 8 que passa às 9. A única coisa que realmente me incomoda que eles fazem é quando eles se aproveitam do fato de estarem com um ator adulto para sexualizar o personagem adolescente. E isso acontece muito. E sim, eu não sou puritano, eu sei que adolescentes transam e isso não é um grande caso, isso tem que ser mostrado nas séries. Mas para começo de conversa, uma coisa muito importante que eu acho é que a gente tem que mostrar mais camisinha. E eu sei que camisinha pode estragar o clima de uma cena romântica, mas tem que mostrar camisinha. A mensagem e o discurso do sexo seguro é muito importante, e esse é exatamente o público para qual ele tem que ser feito. Porque se você, assim, cimentar essa mensagem no adolescente, ele vai levar pro resto da vida dele. Então, mais camisinhas na série. Se você quer mostrar mais sexo, você tem que mostrar mais camisinha. Outra coisa que eu não gosto é que eles se aproveitam do ator adulto também pra fazer eu achar que vai ser romântico um adolescente se relacionar com um adulto. Eu não vou achar. Se isso acontece numa série, deviam ser mostradas medidas legais impedindo isso. E as pessoas ficam sendo enganadas por quê? Porque eles pegam um ator de 23 anos ou uma atriz de 23 anos pra fazer a aluna e pegam um ator de 24 pra fazer o professor. Então, visualmente, você vai ver um casal e vai achar esse casal lindo, vai torcer pra esse casal. Mas daí você tem que colocar na sua cabeça que não, essa pessoa talvez tenha 15 anos, esse professor devia ter talvez uns 30. Eu não vou torcer pra esse casal. E pra fechar, e esse é um caso muito engraçado, eu gosto muito de Riverdale. É bem divertida por mais que tenha várias falhas. E eu sou super, assim, a favor de explorarem a sexualidade e não terem medo de tabus e arriscarem. Mas olha, vendo essa série, eu vi uma personagem que é menor de idade, que é uma adolescente, se vestir de dominatrix, fazer um striptease e polydance num bar de motoqueiros criminosos e fazer webcam pra estranhos. Isso já não é legal. É tipo comportamento de risco sexual, principalmente pra uma adolescente, não devia acontecer. Então calma. Pensa que você tá com um adolescente ali fazendo isso. Você não ia pedir isso. Então baixa. Um pouquinho só. Mas no final, as séries adolescentes e novelas e tudo mais têm uma coisa muito forte ao seu lado, que é a proximidade com o seu público. Porque eles entendem muito que eles precisam escutar esse público para dar certo. Para ganhar o seu dinheiro, eles têm que escutar esse público. E eles entendem que os adolescentes estão na vanguarda das novas informações e das novas experiências. Então, o seu discurso é muito elevado. A gente vê isso constantemente na mensagem, nos personagens, inclusive nos personagens protagonistas dessas séries. Em The Fosters, a protagonista teve um relacionamento sério e estável com um homem trans, e isso não foi um grande caso. Então, no seu geral, as séries adolescentes estão do lado certo da história, com mensagens bem mais revolucionárias. Mas por mais que existam todas essas virtudes, todo produto que é feito para criança e adolescente tem que ter um cuidado a mais. A gente tem que tomar um cuidado com a mensagem que a gente está mandando, porque essa é a época onde eles estão absorvendo tudo que vai formar o adulto que eles vão ser. E a pessoa que eles vão ser nesse mundo. E como eles vão se sentir sobre eles mesmos. Me conta aqui as suas séries adolescentes favoritas, as suas séries teen, os seus personagens e suas storylines mais interessantes. Deixa aqui no comentário, não esquece de compartilhar o vídeo, se inscrever no canal e me seguir nas redes sociais. Até o próximo!